Oi pessoal, tudo bem com vocês? O tema da nossa aula de hoje é fraternidade, igualdade e liberdade. Eu vou começar contando uma história para vocês de duas meninas. Uma chamava-se Lena e a outra Tita. A Lena, ela é filha única, mora só com os pais, numa casa grande, bonita, tem muitos brinquedos, é uma menina alegre. E a Tita é filha da senhora que faz faxina na casa da Lena. Então a Tita, ela vai com a mãe no serviço, geralmente quando não tem aula na escola, ela vai trabalhar junto com a mãe dela. E como as duas são da mesma idade, enquanto a mãe da Tita trabalha, a Tita e a Lena brincam. A Tita, diferentemente da Lena, ela tem 3 irmãos, a família dela é um pouco maior. Então, como é difícil sustentar uma família grande, né, vocês sabem, ainda mais recebendo só um salário de faxineira, a mãe da Lena sempre ajudava a mãe da Tita, por exemplo, doando alguns vestidos da Lena que não cabiam mais nela ou que ela não queria mais usar, doando roupas, doando algumas cadernos, material escolar, essas coisas. Bom, talvez o fato da Tita ser pobre e a Lena ser rica, e também, além de tudo, não sei porquê, a Tita também não tinha uma aparência tão boa quanto a Lena, não se vestia tão bem. Elas eram muito amigas, mas de alguma forma a Lena tratava a Tita com superioridade. Sabe quando alguém se acha melhor do que o outro? Então, a Lena tratava a Tita dessa forma. A Lena se sentia superior, se sentia melhor do que a Tita. Então, sempre que as duas brincavam, sempre a parte ruim ficava para a Tita, a parte boa ficava para a Lena. Por exemplo, nas brincadeiras a Lena era sempre a chefe, era sempre a mandona, era sempre a princesa. E a Tita era a que obedecia, era aquela que era a escrava da princesa, entende? E a mãe da Lena ficava observando isso e não estava satisfeita com essa atitude da filha, sabe? Ela via que a filha não tratava a Tita com igualdade, com fraternidade e ficou preocupada. Ela não queria que a Lena crescesse com preconceitos. Vocês concordam? Tá certo isso, gente? Se você tivesse uma funcionária que faz faxina na sua casa e que tivesse um filho da idade de vocês, se vocês fossem brincar com a criança, vocês iam tratar essa criança diferente também? Vamos pensar sobre isso. Vocês sabem o que é o preconceito? Então, o preconceito é quando a gente pensa que conhece a pessoa, pensa que sabe sobre a vida da pessoa pela aparência dela. É isso que está acontecendo aqui, é preconceito. Existe preconceito pela questão financeira, como é o caso que nós estamos falando aqui da história das duas. Preconceito pela cor, geralmente os negros sofrem muito preconceito, vocês sabem, já ouviram falar em racismo. Preconceito pela religião, alguém que tem religião diferente do outro pode sofrer preconceito. Pessoas que são lindas, consideradas lindas e bem vestidas, podem ter preconceito contra aqueles que são os feinhos da turma, sabe? Esse tipo de coisa. Isso é muito errado, gente. Isso é muito errado, é muito triste e vai contra tudo que Jesus nos ensinou. Porque para Jesus, todos somos iguais. Todos nós somos filhos do mesmo Deus. Somos todos iguais, somos todos irmãos. Isso se chama fraternidade. Fraternidade é saber que somos todos irmãos, viemos do mesmo Deus, fomos criados da mesma forma, simples e ignorantes. Se uns sabem um pouco mais do que outros, isso vai ser relacionado com a evolução de cada um. Cada um evolui no seu tempo, mas somos todos filhos do mesmo Pai, somos todos irmãos. Bom, continuando a história, a mãe da Lena queria dar uma lição na filha. Mas queria dar uma lição diferente. Ela pensou assim, se eu for simplesmente dar uma bronca, talvez a Lena não vai entender. Então eu quero que ela sinta na pele. O que ela planejou? Um dia ela chamou as duas meninas na cozinha e falou, crianças, eu sei que vocês gostam muito de salada de fruta com sorvete, não é mesmo?
Aí a Lena falou, oba mãe, você vai dar salada com sorvete pra gente? Eu quero o meu potinho bem cheio e o que sobrar você dá pra Tita. Veja bem, mamãe olhou muito séria pra Lena. O que será, né? Calma, calma, continuou a mãe. Se vocês querem salada de fruta, vocês vão ter que me ajudar a fazer. Sim, nós ajudamos, mamãe, disse a Lena. Enquanto isso, ela apanhou a saladeira, a Tita pegou as frutas e as duas foram descascar. E aí a mãe falou, olha gente, vocês descasquem as frutas e jogam as cascas no lixo bem direitinho. As duas foram pegar os potes, lavaram, descascaram as frutas, tomando muito cuidado porque mexer com faca é perigoso, né? E tendo lavado logo os potinhos, as meninas foram ver o que a mamãe estava fazendo com as frutas. E aí a Lena estranhou e falou, uai mãe, por que você só está cortando a maçã? E as outras frutas? Aí a mãe falou assim, engraçado minha filha, eu pensei que você só desse importância ao que fosse bonito e caro. Mas mãe, salada de uma fruta só? E a mãe continuou. Veja, as bananas estão meio amassadinhas. As uvas são daquelas pretinhas bem pequenininhas. O mamão tá com uma cara engraçada, meio torto. Mas mãe, são gostosas. A gente tira os amassadinhos, as uvas pretinhas são docinhas e que importância tem o mamão estar torto se ele tiver docinho? Disse Lena. Que bom que você pensa assim, minha filha, disse a mãe. Pelo jeito que você trata as pessoas que são diferentes de você, eu cheguei a imaginar que você julgava as pessoas pela aparência. Realmente, no reino das pessoas, como no reino das frutas, existem diferenças. O que não quer dizer que a cor, o tamanho, a riqueza possam fazer melhor ou pior. A Lena captou imediatamente a mensagem. Ela percebeu que a mãe estava falando da Tita. E para provar que ela aprendeu a lição, ela abraçou a amiguinha e falou, mãe, vamos fazer salada com todas as frutas. Depois você divide a salada e o sorvete em partes iguais, para mim e para Tita. A fraternidade nos fala que somos todos irmãos, todos filhos do mesmo Pai, que é Deus. E aí, agir com fraternidade é usar de um ensinamento que Jesus nos trouxe, que eu acho muito bacana de entender, que é aquele ensinamento que você só vai fazer com o outro aquilo que você gostaria que fizesse com você mesmo. Então, se você estiver na dúvida de como agir em relação a uma pessoa, você pensa, se fosse comigo eu ia gostar? Se fosse comigo seria legal? Então, esse ensinamento de Jesus, só faça com o outro aquilo que você gostaria que fizesse com você, trate o outro como você gostaria de ser tratado, é o contrário do egoísmo. Porque se você for pensar, no egoísmo, a ideia é cada um por si, que se dane o outro. E na fraternidade? Na fraternidade o lema é um por todos e todos por um. É que nem na escola quando a gente faz um trabalho em grupo. Todo mundo junto, todo mundo participando, todos contribuindo da mesma maneira. Diferentemente do cada um por si, no egoísmo, né, que fica aquela disputa. Então isso seria fraternidade. Quando a gente age com fraternidade, somente a verdadeira fraternidade é que vai nos trazer a ideia da igualdade. A partir do momento que a gente consegue enxergar o outro como verdadeiros irmãos que somos, aí sim a gente pode entender que somos todos iguais. Iguais porque fomos criados simples e ignorantes da mesma forma, independente se uns estão mais evoluídos do que os outros. Eu já falei sobre isso. Então, o princípio de igualdade, ele vem junto com a fraternidade. Primeiro a gente exerce a nossa fraternidade para poder, enfim, nos sentirmos todos iguais. É liberdade. A liberdade é nosso livre-arbítrio,
Lembram que nós já falamos sobre esse livre-arbítrio? Todos nós temos liberdade de escolher se queremos ir pelo caminho do bem ou pelo caminho do mal. Nós temos esse livre-arbítrio. Nós temos essa liberdade de escolher como é que nós vamos caminhar, como que vai ser a nossa evolução. Só que esse princípio também de liberdade, ele tem que estar junto com a igualdade e com a fraternidade. Por exemplo, eu estou em casa e eu estou a fim de ouvir uma música muito alta. Eu gosto muito daquela live que está passando, daquele conjunto lá de rock, e eu quero ouvir muito alto. Eu tenho a liberdade para fazer isso? Depende. Se o meu vizinho não está a fim de ouvir a live junto comigo, eu estou invadindo a liberdade dele. Eu estou sendo egoísta e eu não estou sendo fraterna. Se eu for realmente fraterna, eu vou ligar o volume em uma certa altura e vou pensar, será que o meu vizinho vai estar incomodado? Será que o meu vizinho vai achar chato se eu colocar essa música muito alta? Quando pensamos assim, nós estamos nos colocando no lugar do outro, estamos sendo fraternos, estamos nos preocupando com o bem-estar do próximo. Isso é fraternidade. É isso que Jesus nos ensinou, amar ao próximo como a si mesmo. Pensar no outro, se preocupar com o outro. Então, a nossa liberdade, ela termina onde começa a liberdade do outro. Eu tenho o direito de ouvir a minha música, mas o meu vizinho tem direito ao silêncio que ele prefere. Se ele escolher o silêncio, ele tem direito a isso. Então, nós temos que aprender a diferenciar a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio, mas também não se esquecer da igualdade e da fraternidade. Anda tudo junto. A gente pode ter a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio, nunca se esquecendo que somos todos irmãos e somos todos iguais perante a Deus. Então, seguindo essas regras básicas que Jesus nos trouxe, nós podemos viver em paz. E o que atrapalha o andamento dessa fraternidade, igualdade e liberdade de andarem bem? O egoísmo e o orgulho. Pessoas egoístas são aquelas que só pensam nelas, que não se importam com o bem-estar do outro. E pessoas orgulhosas são aquelas que se acham melhor do que os outros também. Como no caso da historinha que eu contei da Lena e da Tita. Então, gente, o segredo para a gente saber que estamos caminhando na estrada do bem, se estamos fazendo a escolha certa, é nunca se esquecer de pensar naquilo que Jesus falou. Sempre pensar se o que estamos fazendo para o outro é aquilo que gostaríamos que fizessem conosco. Essa máxima, para mim, é a melhor coisa. Na dúvida, sempre pense, e se fosse comigo? Ok? Um beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado da história, espero que tenham entendido as explicações. Um beijo, fiquem com Deus, que Jesus os abençoe. E aí, turminha, tudo bem? Como vão vocês? Gostaram de ver o tio de palhaço aí? Esse é o trabalho que a gente desenvolveu aqui no centro, onde levava alimento para as crianças, para a comunidade mais carente, e onde a gente levava muito carinho, amor, compreensão, né? Conversava muito, brincava muito, um trabalho muito legal, muito edificante. E eu achei ela conveniente trazer para vocês verem, né? Em função do que a gente vai falar hoje, que é exatamente isso, sobre liberdade, igualdade e fraternidade. Vamos lá então? É isso aí. Fraternidade significa dedicação ao próximo, bondade, compreensão, é tratar todos como se fossem nossos irmãos. Devemos sempre ver em cada pessoa um irmão nosso, que merece o nosso carinho, o nosso respeito e nossa consideração. Ser fraterno é praticar caridade conforme ensinado por Jesus. Proceder para com os outros como queríamos que procedêssemos conosco. É o oposto do egoísmo, que diz cada um por si. E a fraternidade diz um por todos e todos por um. Todos nós, quer sejamos homens ou mulheres, espíritos encarnados ou desencarnados, ricos ou pobres, sábios ou ignorantes, pretos ou brancos, somos filhos do mesmo Pai. Todos somos iguais perante Deus. Segundo a lei da igualdade, todos estamos submetidos às mesmas leis da natureza.
Deus não concedeu superioridade ou privilégio a ninguém. É como se diz, o sol brilha para todos. Sabemos que pela lei da reencarnação ocuparemos todas as posições na Terra e precisaremos encarnar em vários outros países em todas as classes sociais. Não há motivos para que uma raça se julgue superior à outra. Todos podem mudar de raça em cada encarnação e quem nasceu na América hoje, mais tarde pode nascer na Europa ou na Ásia. Também não há razões para que as classes ricas desprezem as classes pobres, nem que as classes pobres invejem as classes ricas. As provas são iguais para todos e cada um de nós precisa experimentá-la uma por uma. Para que haja felicidade em nossas relações sociais, a fraternidade deve ser a base, deve estar em primeira linha. Sem ela não poderia existir a igualdade nem a liberdade. A liberdade de alguém termina sempre onde começa uma outra liberdade. Teríamos uma verdadeira liberdade se todos os homens vivessem como irmãos, com direitos iguais, praticando a bondade e a justiça, respeitando o direito de cada um, pois assim não causariam prejuízo uns aos outros e não haveria nada a temer. Quando, por exemplo, ouvimos um som alto, seja na casa, na escola ou no ônibus, estamos prejudicando o nosso próximo e invadindo a sua liberdade de escolha. Jesus colocou o princípio da caridade, igualdade e fraternidade, fazendo dela uma condição expressa para a nossa salvação. A fraternidade resume todos os deveres que devemos ter, uns para com os outros. O planeta Terra deve ser considerado uma escola de fraternidade para o aperfeiçoamento e regeneração dos espíritos encarnados. A doutrina espírita veio confirmar os ensinamentos de Jesus e esclarecer que viveremos eternamente. Mostra a relação que existe entre o presente, o passado e o futuro, e que o empregado de sua casa pode ter sido um parente querido de vidas anteriores. Enfim, revela a necessidade da evolução e os deveres da fraternidade e solidariedade uns com os outros. Enfim, somos todos uma grande família. Vamos ver agora os nossos vídeos, tá? Espero que goste. Um beijão e até a próxima!